Oi, pessoal. Meu nome é Pedro Cruz. Eu vou fazer aqui a apresentação do trabalho do nosso grupo, que é composto por Alexandre Miranda, Thales Souza e João Gabriel Alcântara. O problema que a gente escolheu foi o problema número 11, que consiste basicamente em fazer a soma dos elementos de um vetor de inteiros e fazer essa implementação no IAS, né? Nessa imagem na esquerda tem o nosso código. A gente dividiu ele em 3 blocos, digamos assim. O bloco de cima tem as instruções. Nesse bloco do meio tem variáveis e constante também, tem a constante 1 aqui, como vocês podem ver, que vão ser necessários para a gente fazer a implementação do código que envolve loop e tudo mais. E o último bloco tem os valores do vetor. A gente escolheu arbitrariamente tanto os valores quanto o tamanho do vetor. No caso aqui a gente escolheu um vetor de 8 elementos e alocou eles nesse espaço de memória aqui que vocês estão vendo. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esse segundo bloco aqui de variáveis e constantes, que é o que a gente usa para fazer o loop. Nesse bloco a gente definiu, nesse endereço de memória 00f, uma constante 1, é o valor 1. Ele não vai ser alterado, né, como já está dizendo, ele é um valor constante, e a gente vai utilizar ele sempre que a gente quiser fazer a incrementação de algum elemento. Se a gente precisar incrementar qualquer elemento, a gente vai pegar esse elemento da memória, a gente vai somar a esse valor 1 e vai colocar de novo na memória, fazendo assim a incrementação. Depois, a gente colocou o segundo valor aqui, que vai ser o próximo elemento. Ele vai indicar o endereço que está o próximo elemento a ser somado. Como é um vetor com vários elementos, a gente vai somar primeiro o primeiro elemento, depois os sequentes. E aí, esse próximo elemento aqui, ele tem um valor que indica o endereço de memória que está o próximo elemento que a gente vai somar. E aí depois a gente vai incrementando para ir somando todos os elementos do vetor. Essa terceira linha aqui tem o n-1, que é justamente o que vai dar pra gente a base de quantas vezes a gente precisa repetir esse processo. Por exemplo, quando a gente vai programar em alguma linguagem, você vai fazer um laço, aí você usa o i. E aí o número de iterações, se você tem um vetor de tamanho 6, você usa igual a 5, porque ele começa no 0, entendeu? Por isso que ele é o n-1, é o tamanho do nosso vetor menos 1. Como o nosso vetor tem 8 elementos, ele começa com 7 aqui nesse exemplo. Mas aí, você pode fazer isso para qualquer tamanho de vetor. Você vai precisar incluir os valores nesse terceiro bloco aqui que eu mostrei e alterar essa parte aqui. Depois, a gente define um izinho, que também vai ser um contabilizador de iterações. Cada vez que a gente fizer o processo de soma de um elemento, a gente vai incrementar um desse izinho, que também vai servir como referência para a gente ver quantas vezes a gente vai precisar repetir o processo. E por último aqui, tem o endereço soma, que a gente alocou nesse espaço de memória 013, que ele vai ser os nossos resultados. A gente vai fazer esses passos de soma de elementos em forma de looping e vai a todo momento estar colocando o resultado ali para não perder a referência, entendeu? Como é que acontece o processo das instruções? Aqui à direita vocês podem ver melhor que tem o endereço de armazenamento, né, na sequência. A primeira instrução ela tem que começar no 000, até porque o PC, que é o que indica o endereço da próxima instrução a ser lida, do IAS ele começa no 000. Então, se sua primeira instrução não estiver lá, ele vai ler alguma coisa que não vai ter nada, né? Aí a gente coloca a primeira no 000 e nos espaços de memória sequentes. Aí tem aqui, né, primeiro vem a primeira instrução, que tem o opcode, e depois o endereço de memória que vai ser executado. E do lado direito tem a segunda instrução, que tem o mesmo esquema. O primeiro passo é fazer o load de S. S é o quê? Tem aqui o load, que é o código da operação 01. O 013, como eu falei anteriormente, é o endereço que vai estar a nossa soma. Aí a gente vai puxar, fazer o load do valor que está lá nesse endereço e colocar ele no AC, load de S. Depois a gente usa o 05, que é soma, e a gente vai somar o 015, que é o primeiro espaço de endereço que a gente tem. A segunda instrução que a gente executa é pegar o que está no AC, né, é a operação a instrução de soma. A soma vai somar o que está no AC com o endereço de memória da instrução e vai colocar no AC de novo. Então a gente faz a soma do que estava no AC, que era aquele campo de endereço soma total, digamos assim, e soma com o espaço de memória que está lá alocado o primeiro elemento do vetor. Que no nosso caso é o valor 1. Depois a terceira instrução, que já está no espaço de memória, o 001, ele vai fazer o store desse valor e colocar no soma. Ou seja, fazendo aquele processo que eu falei de atualização. A gente pegou o soma, botou no AC, pegou o primeiro elemento do vetor, somou, depois colocou o soma de novo no lugar dele. Isso que a gente vai repetir várias vezes para fazer esse processo. Agora começam as instruções que vão dar pra gente esse processo de loop. Fazer o load do 012. O 012 é o i de iterações, porque a gente tem que fazer a incrementação desse i, como a gente falou. Aí você faz o load dele, ele vai para C. Você faz a soma com a constante 1, que está nesse espaço de memória aqui. A soma já está nessa outra linha aqui, é o 05. Aí você vai fazer a soma com 1, e depois você coloca o 12 no lugar de novo. Ou seja, você pegou o i, que vai ser o que vai contar as iterações, e você somou 1, que você já fez essa primeira soma de elemento, e aí você bota ele de novo no lugar. Depois a gente vai fazer o processo que é: a gente vai pegar esse próximo elemento, colocar ele no AC, e a gente vai somar 1. Porque o próximo elemento ele estava com o endereço do primeiro elemento. Ele estava com o 015, se vocês forem ver. E aí a gente tem que somar 1, porque o próximo elemento a ser somado tem que estar na posição 016. Aí a gente vai pegar, fazer o load dele, fazer a soma, aqui nessa segunda instrução, do endereço 003. Depois de fazer essa soma no próximo elemento, e aí ele vai, esse 010 vai, ao invés de ser 015, vai para 016, que é o espaço de memória que a gente quer somar o próximo elemento. A gente vai fazer essa operação aqui, de código 13, que é uma operação de modificação de endereço. Você pega os 12 bits à direita do AC, ou seja, você pega os 12 bits mais à direita, que seria justamente o 016, pra gente em hexadecimal, e coloca ele no campo do endereço da instrução à direita do campo de memória que você coloca aqui, que no nosso caso é o 000. Aí depois disso, a gente faz o store do próximo elemento, que é para atualizar ele, porque a gente vai fazer essa soma repetidamente, essa incrementação repetidas vezes, né, para ele pegando cada vez o próximo elemento do vetor. E aí por isso a gente tem que colocar de volta no espaço 010 esse valor atualizado. Depois o que a gente vai fazer é fazer o load do 011,
que é justamente quantas vezes a gente tem que repetir esse processo. Depois a gente vai fazer a subtração dele com o izinho, que é quantas iterações a gente fez. E aí, essa subtração vai ficar lá no AC. E a gente vai fazer agora a verificação de se esse processo é para continuar ou é para finalizar. E para isso a gente vai utilizar a operação jump mais, que o jump mais ele é executado se o valor no AC ele for não negativo. Se ele for negativo, ele não é executado, ele vai para a próxima instrução. No caso do nosso código, finalizaria o processo, porque não tem mais instruções depois. Então, aí depois de fazer essa subtração com o izinho, o valor que vai estar no AC, no caso da primeira iteração, seria o 7 menos 1, seria 6. Aí o 0F, que é o código da instrução jump mais, vai verificar se o que está lá no AC é negativo ou positivo. Se é negativo, né? Porque se for 0, ele também continua. E aí, verificando o 6, ele vai mandar o endereço 000, ou seja, ele vai fazer o IAS voltar a rodar o código a partir do endereço 000 de memória. E ele vai fazer isso várias vezes, e aí a gente tem 6 somas, né? Porque a gente começa com o endereço 013, que é a soma total, que é onde vai ter o nosso resultado final, zerado, para fazer 8 somas, que são 8 elementos. Aí a gente vai somar o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, até o oitavo. Esse processo aqui de verificação, ele vai se repetir até com que o valor do izinho, que a gente incrementa a cada operação de soma, já 8. Porque quando ele for 8, você vai ter feito a soma de todos os 8 elementos do vetor, ele já vai estar lá no espaço 013, que é o resultado final que a gente quer. Aí nessa parte da verificação, ele vai fazer, voltando aqui para o endereço 005 de memória, ele vai fazer o load do 7, ele vai fazer a subtração do 8, o que vai ficar no AC vai ser menos 1, e aqui já no endereço de memória 006, ele vai fazer o jump mais, para tentar voltar para o endereço 000 e repetir o processo, só que o que vai estar no AC vai ser menos 1. E ele não vai fazer isso, vai passar para a próxima instrução que não tem nada, e vai finalizar o processo. Bom, agora aqui no simulador do IAS, a gente tem aqui na parte do código, o nosso código, que a gente já mostrou, os 3 blocos que a gente falou. Eu coloquei aqui mais ou menos esses 3 espaçozinhos aqui da memória para dar para visualizar cada um dos blocos aqui. E ela está inicialmente zerada, né? A gente vai fazer o load primeiro. Agora já foi preenchida. E eu vou executar alguns passos e mostrar principalmente as alterações aqui no AC e na memória principal. E depois eu vou colocar para rodar o código todo até o final para mostrar o resultado. O primeiro passo que ele vai fazer é carregar o soma. Carregou o soma para AC. Depois ele vai somar o soma com o primeiro elemento do vetor, que é o que está na posição 0,15 aqui, que no caso é o valor 1. Executou, o AC já foi para 1, e aí agora ele vai colocar esse valor desse resultado no 0,13, aqui embaixo. Pronto, ele executou a primeira soma e salvou lá. Agora a gente vai fazer os processos com aqui esses valores aqui, o izinho, e fazer as incrementações que a gente precisa. Ele vai puxar o i, que inicialmente ele é 0, aqui o AC está zerado. Vai somar com a constante 1, que é o 00f. Já somou, e agora ele vai devolver o izinho. Vocês vão reparar que o 0,12, a posição da memória principal, já vai para 0,1 também. Pronto. Depois disso, a gente vai pegar o próximo elemento, o parâmetro do próximo elemento. Já está no AC, ele é o 0,15 aqui no final. A gente vai fazer a incrementação dele também. Já foi para 0,16. A gente vai fazer a modificação do endereço da instrução à direita da primeira linha. Ou seja, aqui, nesse endereço de memória 000, ele vai mudar para 0,16. Já mudou lá em cima. E agora a gente salva no espaço próximo elemento, no 0,10. Vocês vão ver que ele vai mudar de 0,15 para 0,16. Pronto, já atualizou. Agora a gente vai fazer a verificação. Ele vai puxar para o AC o n-1, que no caso é 0,7. Aqui o AC já está com 0,7. Ele vai fazer a subtração do izinho, nosso izinho que atualmente é 1. Ficou 6 ali. E aí ele vai para a instrução do jump. Aqui o PC, que é a próxima instrução, é o endereço de memória da próxima instrução. Vocês vão ver que ele vai mudar para o 000 de novo, que no caso é o jump, como se fosse o nosso loop. Justamente porque ele vai fazer essa operação 0F aqui, vai ver que o que está no AC é maior do que... não é negativo, né? Que no caso é 6. E aí ele vai fazer essa operação do loop. Pronto, o PC aqui, a próxima instrução já é 000. E aí vocês vão ver que a próxima coisa que ele vai fazer é jogar para o AC a nossa soma, que é o que está no 013, que vai ser o 01. Pronto, já está aqui. Vou só fazer mais um, que vai ser a soma do próximo elemento. Agora é a soma com o que está no 016, olha aqui na memória principal. O que está na posição 016 é 2, ou seja, 1 mais 2. No caso, a gente vai ter 3 como soma aí atualmente, nesse momento do processo. Aqui o AC já está com 3. A gente vai colocar isso lá no soma, ou seja, aqui a posição 013 vai para 3. Já foi. E aí depois ele vai repetir esse processo de somar 1 no izinho da iteração, fazer verificação, repetidas vezes. Se eu fizer o processo todo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou fazer o reset aqui de tudo. Zerar aqui a memória principal da máquina. E aí eu vou colocar para executar aqui. Os nossos valores aqui foi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 3 e A, que seria o 10. Aí somando isso tudo, daria 40 em decimal, que é 28 em hexa. Então no final do processo, aqui no 013, que é o soma, a gente espera ter um 28. Deixa eu fazer o load. Aí podem acompanhar as somas aqui. 1, com mais 2, 3, agora com mais 3, 6. Com mais 5, B. Com mais 7, 12. Com mais 9, 1B. Com mais 3, 1E. Com mais A, 2, 8. Pronto, nossa máquina parou. O IAS parou de funcionar. E a gente tem aqui no 013, que é o nosso output, digamos assim, o resultado da soma de todos os elementos do nosso vetor, em hexadecimal.